quintas-feiras, tá? No Instagram, às 11 da manhã. Eu quero te ver lá. Lá o conteúdo tá longe. Ih, lá a gente tá anos-luz de distância. Certo, turma? Então eu conto com a presença de vocês sempre na quinta-feira, às 11 da manhã, que é o horário da turma do extensivo. Espero que todo mundo esteja estudando, esteja compenetrado, né? E o nosso assunto aqui é botânica, né? Diferente da turma da MED que a gente trabalhou hoje de manhã, que é mitose e meiose. Mas nada impede que vocês assistam, né, essas aulinhas. Então, beijo para todo mundo que está entrando aqui na sala, que já estava aqui na sala. Estou vendo aqui alguns comentários. Boa tarde, boa tarde. Um me chamou de Sora. Valeu. Né? A Gabriele me chamou de Sora aqui. Beleza. Então vamos para nossa botânica, nossa querida botânica. Semana passada, turma, a gente analisou os aspectos evolutivos dos 4 grupos da botânica, tá? Foi mal, desculpa. Sorto é muito engraçado, eu dou risada. Nossa primeira aula presencial até hoje. Aê! Pô, eu queria que eu fosse bom em passar o conteúdo. Mas se vocês acham engraçadinho, tudo bem, tá valendo, né? Ó, coisinha mimosa, né? Mas beleza, tá tranquilo, tá de boa. Então, semana passada a gente estudou os 4 grupos, a gente viu, turma, ao longo do processo evolutivo, como é que as características foram surgindo por mutações e possibilitaram que esses grupos surgissem nos ecossistemas. A partir de hoje, turma, a gente vai individualizar o nosso conhecimento. Tá? Então a gente vai estudar todos os grupos individualizados. E a gente vai ver as características mais importantes de cada grupo de plantinhas, certo? Lá no Instagram, a gente já está nas angiospermas, tá? A gente já está bem distante. Hoje a gente começa briófita e pteridófita. Esses 2 grupos de vegetais, eles têm uma coisa muito em comum. Eles ainda são plantas que precisam da água para reprodução. Lembra que a gente discutiu isso semana passada? Essas plantinhas, elas ainda são plantas, vamos botar entre aspas assim, anfíbias. Sim, elas vivem na terra, mas elas precisam de água para se reproduzir. Por quê que elas precisam de água para se reproduzir? Porque elas ainda não têm flores, né? Lembra que a natureza não criou flor logo de cara. Não foi uma característica que surgiu direto, né? Então, pela ausência da flor, e se tu não tem flor, tu não tem semente, e também tu não pode ter fruto, essas plantas ainda vão precisar de água. E aí eu vou fazer a minha live aqui em casa, tá vendo aqui, ó? Aqui a casa, aqui. Lembra da Ivete? Fez uma live, né, no sábado, cantando as musiquinhas de pijama. Eu não tô de pijama, né? Mas lembra da música, aquela quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela. Ó, aqui ó, a janela, tá vendo aqui? O que tu vai ver quando tu abrir a janela? O que tu vai enxergar? Musgos e pteridófitas, samambaias, né? Xaxinha, venca. Porque essas plantas... Isso, tu vai ver musgo. Isso mesmo. É que essas plantas precisam de água, elas precisam de, no mínimo, que o tempo esteja úmido, para que elas possam se reproduzir, para que seus gametas consigam se encontrar. Lembra, essas plantas, elas têm fecundação externa. A fecundação, ela não acontece dentro de uma estrutura reprodutiva. E se ela não acontece dentro de uma estrutura reprodutiva, a gente vai chamar essas gurias, agora eu vou mostrar aqui nos slides para vocês, a gente chama elas de criptógamos. A imagem está travada? Sério, Eduardo? Olha, dá uma olhadinha aí. Ah, mas se a imagem está travada, tá ruim na minha aula, né? Não tá rolando aqui. Para mim, não. Deve ser algum sistema dele ali. Imagem tá boa. Bah, valeu, Júlia. Obrigado pela afirmação aí. Imagem boa, valeu. Eu acho que foi por causa que eu cantei, tá ligado? Como eu cantei, travou a imagem do Dudu. E aí deu esse problema. Eu cantando é uma desgraça, deve ter dado tilt lá no sistema dele. Mas voltando ao que eu tava dizendo... Ah, o Dudu voltou. Dudu voltou. Beleza, o Gabriel também riu. Aí os guri aqui, ó, de tarde tem mais guri. Agora voltou. Porque de manhã eu só tinha menina na minha turma hoje.
O sistema não estava preparado para um show tão bom. Muito boa. Pô, o povo da tarde sempre é melhor, mais descontraído. Vocês estão tudo acordados, né? Estão tudo acordados. Mas voltando aqui para o que a gente estava comentando. Então essas plantas a gente chama de criptógamos. E aí a gente vai ver aqui o slidezinho, tá? Vamos voltar ali pro slidezinho. Volta. Isso! Então essas plantas, elas se chamam criptógamos. Então elas não têm estruturas reprodutivas visíveis. E o primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das briófitas. O próprio nome já está dizendo, ó, brio vem de embrião. Então é um vegetal que já protege o seu embrião. Tá? É o primeiro grupo de plantas terrestres que protege seus embriões. Ah, muito legal isso, né? Vai dizer. E aí tu lembra que a gente discutiu isso na aula passada? Tu tendo essa proteção embrionária, tu garante muitas vezes o sucesso da tua prole, o sucesso dos teus descendentes. Aqui o exemplo que mais aparece no vestibular são os musgos. Até vocês falaram aqui no chat aqui embaixo, os musgos são os que mais aparecem. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos musgos, ó. A gente pode definir bem direitinho as fases de vida de um musgo. Aqui, ó, essa parte verde, essa parte clorofilada, essa parte que faz fotossíntese, né? Essa parte nos musgos a gente chama de gametófito. Sim, o gametófito nessas plantas é a fase predominante. É a fase que tu consegue visualizar a olho nu. E ela é formada de um rizóide, de um cauloide, né, que é um caulezinho aqui que passa aqui no meio, e os filóides, tá? Essas estruturas, elas surgem a partir da germinação do esporo, tá? O gametófito, ele sempre vem da germinação do esporo. Então, todas essas três estruturas que eu citei para vocês aí, os rizóides, o cauloide e o filóide, são estruturas haploides. São estruturas que possuem N cromossomos. Apenas um genoma, correto? Muito bem. Os musgos, geralmente possuem sexos separados. Então eu vou ter o musgo masculino e o musgo feminino. Cuidado para não chamar planta de macho e de fêmea. Isso não está correto. Isso a gente chama, geralmente é nos animais, que a gente vai dizer, a tartaruga macho, a tartaruga fêmea. Beleza? Mas aqui eu vou chamar minhas plantas pelo feminino e pelo masculino, tá? Porque elas não vão ser macho, fêmea, não tem isso aí. Então, como eles têm sexos separados, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o musgo feminino recebendo os gametas e produzindo o esporófito. Sim, apenas os musgos femininos é que vão receber os anterozoides e a fecundação vai ocorrer aqui em cima. E dessa fecundação, turma, daqui a pouquinho a gente vai falar da reprodução, vai formar o esporófito. Olha aqui, ó, quando os gametas se unirem, eu vou ter a formação dessa haste e dessa cápsula, beleza? É bem simples, é bem simples. Lembra que os musgos são os vegetais de menor porte, eles não têm vasos condutores, e nos ecossistemas eles sempre são os desbravadores, eles são os pioneiros, são eles que vão dar início a uma sucessão ecológica, porque eles conseguem degradar as rochas, né, fazendo com que o solo tenha nutrição, e eles conseguem também mexer no microclima, certo? Pode repetir sobre o rizóide, são diplose? Não. Vamos de novo então, eu posso repetir sim. Vamos lá, vamos à interatividade aqui com o pessoal do chat. O rizóide, o cauloide e o filóide são haploides. Eles vêm da germinação do esporo. Então eles são N cromossomos. Já a haste e a cápsula vêm a partir de uma fecundação. Ela surge a partir da união gamética. Aí essas estruturas são diploides. Então grava aí na tua cabeça. O gametófito sempre é N, tá? Haploide. E o esporófito sempre é diploide, 2N. Tá? Isso aí é sempre... Nunca vai mudar isso dentro das plantinhas. Nunca vai mudar. O gametófito haploide e o esporófito diploide. Isso não muda, certo? Aqui a gente pode observar
outras estruturas, como eu falei aqui para vocês, ó. Aqui nós temos o gametófito e aqui nós temos o esporófito. Agora vamos para a parte reprodutiva. A parte reprodutiva, aí entra alguns nomezinhos específicos aqui da botânica, certo? Então vamos pensar o seguinte, nós temos o gametângio, tá? Que é o órgão que produz os gametas, e nós temos as células, que a gente vai chamar de gametas, certo? É tranquilo isso. Então tu tem o órgão produtor e tu tem a célula que foi produzida. Feito isso, então vamos lá. O gametófito masculino, a gente vai chamar de anterídeo. Anterídeo, tá? Ele é o gametófito, ou gametângio masculino. E ele vai formar os anterozoides, ó, por mitose. Lembra que os gametas nas plantinhas são feitas por mitose e não por meiose, que nem na gente. Já o gametófito feminino, ou gametângio feminino, a gente vai chamar de arquegônio. Tá vendo aqui? E aí, por mitose, nós vamos ter a produção da célulazinha chamada de oosfera. Então, quando unir o anterozoide com a oosfera, é aí que eu vou produzir essa estrutura aqui, ó, a haste e a cápsula. Quando esses esporinhos aqui, ó, caírem no substrato e germinarem, aí eles vão formar essas três estruturas aqui, ó, o rizoide, o cauloide e o filoide. Por isso que a gente diz que as plantas, vamos voltar aqui para mim um pouquinho, ó. Por isso que a gente fala que as plantas, elas têm alternância de gerações. Elas alternam duas gerações. Tu tem uma geração assexuada e uma geração sexuada, tá? A assexuada é quando tu tem os esporos. Apenas um esporo vai produzir rizoide, cauloide e filoide. Tá vendo? O esporo, ele é totipotente, ele consegue produzir uma geração inteira sozinho. Então ele consegue produzir todo o gametófito. Agora, quando os gametas se unirem, quando o anterozoide se unir com a oosfera, ó, N mais N, tá vendo? Vai formar uma estrutura diploide. Por isso que o esporófito, ele é diploide. No próximo slide, a gente vai retomar tudo isso que a gente falou agora. Vamos dar uma olhadinha no ciclo de vida das briófitas. Vamos olhar, vamos olhar. Muito bem, então aqui nós temos a reprodução ou o ciclo de vida. Então aqui, gurias e guris, ó, a gente vai ter aqui, ó, um musguinho, tá? Qual é o momento mais importante da vida desse musgo quando ele está nessa disposição aqui, ó, quando ele apresenta gametófito e esporófito? O momento mais importante da vida dele é a hora em que ele vai sofrer meiose. Sim, é a hora de produzir esporos. E a meiose vai acontecer no interior da cápsula, tá vendo? No interior dessa cápsula, a gente vai ter a divisão reducional, a gente vai formar os esporos. Então, olha só o que está escrito aqui no texto. A meiose no interior da cápsula formando os seus esporos. Muito bem, está aqui a cápsulazinha, ó. Existe um saco de células dentro dessa cápsula que a gente chama de esporângio. A botânica tem esses problemas porque tem palavras meio complicadas, né? O esporângio é o órgão produtor de esporos. É no interior dos esporângios que eu vou ter a meiose acontecendo. As célulazinhas vão sofrer a divisão. Então, do esporângio, eu vou ter ali o processo de meiose acontecendo, e aí eu vou ter a produção dos esporos. Muito bem. Os esporos vão cair numa rocha, ou vão cair num caule de uma árvore, e vão formar os gametófitos. E aí que eu chamo a atenção de novo. Nós temos gametófitos femininos, e nós temos gametófitos masculinos. O que vai definir o sexo do musgo é o cromossomo sexual que ele possui. Se ele possui o cromossomo X, vai ser feminino. Se ele possui o cromossomo Y, ele vai ser masculino. Lembra que mamíferos, plantas e mosquinhas, né, os dípteros, têm o sistema XY, que é o sistema de determinação sexual. Então, grava aí, plantas, mamíferos e moscas, mosquitos, pernilongos, tá? Eles vão seguir o mesmo sistema de determinação sexual.
Então, no gametófito feminino, vai ser produzido o quê? A oosfera, velho. Olha aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Nós temos aqui essa garrafinha que tu tá vendo aqui, ó. É o arquegônio. E no interior do arquegônio, por mitose, ó, tá vendo? Foi produzida uma oosfera. Então é isso. Então, nesse musgo feminino, é isso que eu vou estar vendo. É isso que vai estar acontecendo. Vai estar sendo formado a oosfera no interior do arquegônio. Agora vamos olhar a parte masculina. Na parte masculina, tá aqui, ó, esse é um musgo masculino. Nós temos aqui o anterídeo, tá vendo aqui o anterídeo? O anterídeo, ele parece um escudinho, ele lembra muito um escudo de células. E essas células vão sofrer metamorfose e vão se transformar nos anterídeos, ou, aliás, desculpa, nos anterozoides. Nos anterozoides. Até aqui tá tranquilo. Então, o arquegônio produz a oosfera e o anterídeo produz os anterozoides. Aí agora eu preciso da chuva. Agora eu preciso da umidade. Lembra que musgo não tem tecido de sustentação. Ele é uma planta totalmente caída. Ela tá assim, ó, digamos, é o tapetinho verde em cima da rocha. É o tapetinho verde em cima do caule. E aí vem aquela água da chuva, empoça ali, e os gametas, por químio, olha bem, quimiotaquitismo, eles acabam se encontrando. Então o arquegônio libera uma substância química na água que vai atrair os anterozoides até o encontro da oosfera. Claro, tem tudo uma questão química rolando aqui no meio, certo? Não é uma coisa que acontece por acontecer. Tem uma questão química envolvida. E aí os anterozoides chegam aqui, fecundam a oosfera e o embrião começa a ser produzido, certo? Na verdade, primeiro tu tem a formação da célula ovo, né? E depois tu tem a formação do embriãozinho. Esse embrião, ele fica protegido dentro do arquegônio. Lembra que a gente já discutiu isso aqui na minha aula? Uma das características mais importantes das plantas é proteger seus embriões. Como aqui eu ainda não tenho semente, o embrião vai ser protegido dentro do arquegônio. Beleza, esse embrião começa a se desenvolver, ele começa a sofrer divisões celulares, mitoses, e vai formar, então, a haste e a cápsula. Simples assim. E aí o ciclo se reinicia, porque no momento que tu tem o esporófito pronto, tu pode ter uma nova meiose acontecendo, novos esporos sendo produzidos e novos musgos se formando. Volta aqui para mim. Então, o que tu deve ter percebido nesse slide, porque tu baixou aí os slides, né? Tu deve estar vendo com uma melhor qualidade, é que as plantas, elas alternam essas fases de vida. Agora, nas briófitas, nós temos uma particularidade muito importante. O gametófito, ele é o único que faz fotossíntese nessa história. Tá vendo que a parte verde, a parte que tem a clorofila, é só no gametófito. A gente não tem clorofila no esporófito. Então, o que acontece? O esporófito, ele é dependente do gametófito. Então, se o esporófito para de mandar açúcar, para de mandar seiva elaborada lá para cima, lembra que aqui é tudo ao contrário, né? Geralmente a seiva elaborada ela desce, mas aqui ela vai ter que subir. Se essas estruturas param de enviar açúcar lá para cima, o que vai acontecer? O esporófito morre. Sim, porque um novo vai surgir. Então, na verdade, o esporófito ele é efêmero. Para quem não sabe, efêmero é passageiro, né? Ele tem um tempo de vida muito curto. Isso é muito interessante. Vamos olhar de novo a fotinho, que aí tu vai perceber isso que eu tô falando, tá? Vira lá pra fotinho. Cara, tu tem que ver o que tá o barulho do vento aqui na minha casa. Velho do céu, vou até fechar a janela aqui. Então, olha só, te liga aqui, ó, te liga aqui. Aqui é verde, né? Lembra que só as estruturas verdes de uma planta têm possibilidade de fazer fotossíntese. Até porque tem clorofila, pode captar luz. Então, toda a nutrição sai daqui e vai para cá, certo? Se não tiver vindo nutrição para cá, o que acontece com essa parte?
morre. Morreu. Foi, Zé Fini. E aí, no momento que isso aqui morre, é porque um novo ciclo vai acontecer. Uma nova fase reprodutiva para essa planta vai estar acontecendo. Certo? Cara, eu adoro os musgos. Eu adoro. Adoro os musgos. Eu acho que eles são plantas extremamente importantes. Mas vamos lembrar algumas coisas assim. A taxa de fotossíntese é baixa, porque essas plantas a gente chama de plantas umbrófitas. São plantas que vivem na sombra, tá? E gostam de umidade. Então a taxa de fotossíntese não tende a ser muito alta, porque quando o ambiente está muito úmido, os estômatos se fecham. Isso a gente vai estudar mais adiante aqui na minha aula. Os estômatos fechados, tu não tem como fazer captação de CO2, então não tem como rolar fotossíntese. Então são plantas que têm baixa taxa fotossintética e baixa taxa de respiração. São plantas de tamanho muito pequenininho, elas não têm vasos de condução, elas são avasculares. Então elas não têm nem xilema e nem floema, certo? Diferentemente, deixa eu aqui dar o ran da garganta. Diferentemente do próximo grupo. O próximo grupo, pela primeira vez, domina o planeta. No período Jurássico, essas plantas elas eram gigantes. Dá até para dizer que as samambaias da época, que os xaxins da época, eles tinham caule lenhoso. Não é o que a gente nota hoje. Hoje eles não têm. Tá? Não tem isso aqui. Tanto que o caule da samambaia é um caule subterrâneo. A gente já vai ver agora aqui no slide. Né? Mas na época eram plantas gigantes e eram alimento para os herbívoros da época. Tá? Eles eram as plantas que tinham a maior taxa de fotossíntese do período. Com a extinção dos dinossauros por causa do meteoro, o que aconteceu com essas plantas? Elas carbonizaram. Tanto que o período seguinte é o período carbonífero. Então elas viraram carvão. Tanto que já foi questão da URGS isso. Né? As reservas de carvão mineral que existiam no planeta eram o quê? E a energia provinha do quê? Então, o carvão mineral que tinha no planeta, que já foi todo usado, eram as pteridófitas fossilizadas daquela época. Eram pteridófitas, tá? E a energia provém do quê? Da luz do sol. Porque essas plantas fizeram fotossíntese, acumularam energia nas suas células, e na hora que tu utiliza aquele carvão, que tu liga o foguinho, a energia que se dissipa é a energia da luz do sol. Simples assim, tá? Então, se te perguntarem numa prova de biologia da onde que provém a energia dos ecossistemas terrestres, pelo amor de Deus, é do sol. Sun, tá vendo? Lá vai o sol. Tchurururu. Não te esquece disso, velho. Tá? É do sol. Então essas gurias, nessa época em que os bichos eram grandes, as plantas também eram grandes. Porque sempre tu tem que ver que planta e animal coevoluem. Eles são organismos que coexistem, né? Então, se um está tendendo para um tipo de direcionamento evolutivo, o outro tende a seguir junto. É porque isso é interessante, porque um é alimento do outro, né? A planta serve de alimento. Então, geralmente, os animais tendem a evoluir junto com as plantas. Isso é certo, né? Então, esse grupo, que a gente chama de ptero, quer dizer asas, fitas, quer dizer plantas, foram os primeiros a terem vasos condutores. Então, aqui a gente é obrigado a falar de vasos de condução. Então, vira o slide, vamos olhar de novo aqui. Muito bem. Então, quem são as representantes desse grupo? Nós temos aqui, ó, o xaxim, tá vendo? Olha aqui que bonito. Samambaia, aqui, tô bem louco aqui, não tô conseguindo focar direito. Samambaia e aqui as avencas. Olha aqui, tá vendo? Esses 3 exemplos que eu te trouxe aqui produzem esporos do mesmo tamanho. São esporinhos todos iguais. Mais adiante a gente vai ver que tem um grupo de pteridófitas que vão produzir esporos de tamanhos diferentes. São as heterosporadas. São aquelas que vão ter o micrósporo, quer dizer, um esporo pequenininho, e o megásporo, que é o esporo grandalhão. Mas essas aqui todas vão produzir esporos pequenos, tá? São as isosporadas. Tem o esporo do mesmo tamanho, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui
no esporófito de uma samambaia. Agora também, pelo aparecimento do xilema e do floema, o que aconteceu? Inverteu a lógica. O gametófito reduziu e o esporófito aumentou de tamanho. Então, se alguém te perguntar no vestibular por que o esporófito aumentou de tamanho, é pela presença dos vasos condutores de seiva. Tá? A gente vai ter aula sobre isso, a gente vai falar tanto do xilema e do floema que vocês vão ficar de saco cheio. Então eu não vou abordar muito aqui as especificações desses tecidos vegetais, até porque a gente vai ter aula sobre isso aqui no futuro. Então, aqui a gente já vai ter o quê? Olha só, nós temos uma presença de uma raiz, que é uma raiz verdadeira agora, né? É uma raiz adventícia. Nós temos um caule, tá vendo aqui o caulezinho? Que é do tipo rizoma, que é um caule horizontal, subterrâneo. Para quem não conseguiu pegar, é caule rizoma, tá? É o mesmo caule da bananeira, por exemplo. E nós temos aqui as folhas. São as folhas compostas da minha samambaia. Então, o que tu observas? O que tu está observando aqui? Que o esporófito agora cresceu. E que as estruturas, a organogênese vegetal evoluiu junto. Então agora eu tenho raiz, eu tenho caule e eu tenho folha. Lá nas briófitas eu não tinha isso ainda. Não tinha. Lá nas briófitas eu tinha o quê? Rizoide, cauloide, filóide. Né? Tudo bem que elas tinham as mesmas funções, mas era tudo sem tecidos de condução, então não era uma estrutura verdadeira ainda. Agora, com o aparecimento dos tecidos de sustentação e os de condução de seiva, os órgãos se definiram. Agora eu tenho os órgãos das plantas definidos. Vira aqui um pouquinho para o tio aqui. Muito bem. Então agora eu tenho raiz, caule e folha, tu já entendeu, mas não tem flor ainda. Então as pteridófitas continuam sendo o quê? Criptógamas. Elas continuam dependendo da água para reproduzir? Continuam, tá? Elas continuam. Tudo igual, até aqui não mudou. Mas agora a gente vai notar que quando o esporófito estiver numa fase reprodutiva, ele vai dar sinais. Ele vai, nos dar dicas que ele está em período de meiose. Por quê? Vamos olhar aqui na figurinha. Olha só. Tá vendo aqui? Vai aparecer estruturas, essas estruturinhas aqui na folha, ó, que a gente vai chamar de soros. Os soros são os conjuntos de esporângios, e no interior desses esporângios é que vai acontecer a meiose. Muita gente erroneamente fala que os soros são os esporos. Nananina, não. Os soros são conjuntos de órgãos produtores de esporos. Certo? Então, no interior dos soros é que vai acontecer a meiose para produzir os esporos. Certo? Então, isso aqui não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com os esporos, porque os esporos ainda vão ser fabricados lá dentro. Certo? Muito bem. Vamos seguir aqui para o próximo slide. O que vai acontecer, então? Quando os esporos... Olha aqui. Aqui nós temos a minha samambaia. Aqui ela está em período reprodutivo. Esse aqui é o esporófito da minha samambaia. Correto? Então, no interior dos esporângios, né, eu vou produzir os esporos. Quando esses esporos germinarem, vai formar uma fileirinha de células que a gente vai chamar de protonema. Então, o protonema são os filamentos produzidos a partir da germinação do esporo. Muito bem. Quando esse esporo ele germinar, ele vai formar o quê? Tu já tem que saber de cabeça. Quando o esporo germina, ele vai formar o quê? O gametófito. Muito bem. Só que nas samambaias, no xaxim, nas avencas, o gametófito ele tem uma particularidade. Por isso que ele vai receber um outro nome. Qual é o nome que tu vai dar para o gametófito? Vai chamar ele de prótalo. Ou prótalo. Tanto faz como tanto fez. Esse prótalo, ele é fotossintetizante. Olha que ele é uma estrutura verde.
Ele tem rizóides, tá vendo? Ó? Ele vai se enraizar no solo. Então ele vai fazer fotossíntese. E ele vai conter os dois aparelhos reprodutores. Ele vai conter tanto o arquegônio quanto o anterídeo dentro dele. Sim, essa que é a particularidade. O gametófito é hermafrodita. Mas atenção, turma, essa palavra hermafrodita, dentro da biologia, ela não está mais sendo usada. Tá? Eu só falei para tu entender. Qual é a palavrinha que tu tem que usar a partir de hoje? Tá? Eu nunca mais vou falar hermafrodita aqui na minha aula. Tu vai ter que usar a palavra monóico. Monóico. Um corpo, ó, uma estrutura com os dois aparelhos reprodutores. É essa palavrinha que eu quero que tu entenda. Nós somos seres dioicos. Então tem o macho, tem a fêmea. A minhoca ela é monóica. Ela tem os dois aparelhos reprodutores. Mas na hora que ela vai se reproduzir, ela precisa de outra minhoca. Vai entender isso, né? Mas ela precisa de outra minhoca. Mas ela é monóica de qualquer jeito. Então aqui antigamente, como é que a gente chamava as minhocas? De hermafroditas, né? Mas não é mais isso. Então, as pteridófitas, elas são monóicas. A grande maioria, tá? Tu não pode dizer que todas são. Existem, dentro da biologia, sempre vai ter alguma espécie que vai quebrar a regra, né? A biologia, por isso que ela não é uma ciência exata. Nunca foi e nunca vai ser. Porque dentro de várias regras a gente tem várias exceções. Então não é uma coisa que eu estou te dizendo, todas as samambaias são monóicas. Mas a grande maioria, o que a gente nota de mais comum é que elas sejam, de fato, monóicas. E aí o que tu vai ter? Olha só, tu vai ter o anterídeo produzindo o anterozoide, tu vai ter o arquegônio produzindo a oosfera, e aí tu vai ter a produção de gametas por mitose. Lembra, é sempre a mesma coisa, cara. Os gametas são produzidos por mitose. Os esporos é que são produzidos por meiose. Isso é uma coisa que tu não pode esquecer jamais. Jamais na tua vida. E aí o que vai acontecer? No interior da água, novamente. Isso aqui vai empoçar de água. Pode pensar aqui, ó. Vai chover, isso aqui vai ficar lotado de água. Os gametinhas vão se encontrar. Sim, os gametinhas vão se encontrar. E volta para mim um pouquinho aqui. E daqui a pouco alguém vai me perguntar, mas elas se autofecundam? Sim! Aí que tá o lance. É a mesma samambaia. Vai ser a mesma raiz e o mesmo caule. O que vai acrescentar na planta são folhas novas. São folhas reprodutivas novas. Então, a união do gameta feminino com o gameta masculino vai formar o báculo, que é uma folhazinha jovem, tá? É isso. E aí naquela samambaia, naquela planta vistosa que a gente tem em casa, o que vai surgir novo não é raiz caule. Não. É o báculo, é uma folhinha. É uma folhinha. É isso mesmo. E ela vai ser igual às suas irmãs. O que pode acontecer, ela ter outra combinação gênica. Isso pode. Combinação gênica pode ser diferente. Sim, porque o esporo que foi formado ali é um esporo recombinado. Então esse esporo que formou o protalo ali, ele veio recombinado já. Ele pode ter sofrido crossing over. Então ali na hora de formar uma nova folha, eu posso ter recombinações gênicas, sim. E aquilo vai compor uma nova planta. Eu vou te mostrar aqui aquela foto do esporófito de novo, e aí tu vai observar o báculozinho. Quer ver? Olha o que surge. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar, né? Ih, tá ruim. Aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o báculo. Tá vendo? Não formou raiz nova, não formou caule novo. Formou um báculo. Antes da pandemia, eu estava dando essa aula lá na escola, e lá tem bastante samambaia na escola que eu trabalho, no muro, né? Porque elas são muito epífitas, essas plantas são epífitas. O que é uma planta epífita? É uma planta que fica sobre outras plantas, porque para pegar a luz do sol, basicamente essa que é a ideia. Uma planta ela se apoia em outra planta para obter recurso que ela dificilmente conseguiria se não estivesse fazendo isso. Não que a samambaia seja uma planta parasita, ela não é. Ela é uma planta apoiadora. Então ela se apoia em outras e aí
tu consegue, então, visualizar as estruturas. E aí eu mostrei o báculo para a gurizada. A gente conseguiu achar as folhas jovens se formando lá na minha samambaia. Outra coisa aqui, turma, que a gente está observando aqui, que essas plantas, elas têm folhas compostas, tá vendo? Isso aqui tudo é uma única folha. E cada uma dessas aqui é um folíolo. Então, na verdade, o que tu está enxergando aí? É uma folha com vários folíolos, certo? É uma única folha, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é uma única folha com vários folíolos. Olha aqui, tá vendo? Acabou os slides por hoje. Deixa eu só voltar aqui. Então, vamos retomar algumas coisas e ver características bem legais. Eu falei há pouco que o gametófito, né, lá da briófita, era o que fazia a fotossíntese. E ele que nutria o esporófito. Tu te lembra disso? Tu te lembra disso. Deve ter até anotado aí. Então, lá o esporófito dependia do gametófito. Nessa aula que eu dei agora há pouco para vocês viram que o gametófito e o esporófito, eles são independentes. Um não depende do outro. Eles são plantas diferentes. Sim! E aí que tá. Então, cada um faz a fotossíntese para si. Né? Então, a nutrição não é por osmose que nem lá na briófita. Ah, isso eu não falei para vocês. Lá nas briófitas, a condução da seiva é feita por osmose, ou por difusão de água. Então, ela vai passando a seiva de uma célulazinha para outra. Aqui não. Aqui é pelos vasos condutores que a gente viu no início dessa aulinha aqui. Essas gurias têm vasos condutores. Então, olha só uma diferença legal aí que tu vai botar no teu caderno. O gametófito é independente do esporófito nas pteridófitas. Que interessante. Nas pteridófitas nós temos os soros. Nas briófitas a gente não tinha. Ó, outra diferença. Outra diferença. E o resto, meu velho, o resto é tudo igual. Então, se tu conseguir gravar o ciclo de uma delas, provavelmente tu conseguiu gravar o ciclo de todas. E só para fechar, eu sei que eu tenho 2 minutinhos de aula aqui no Paul Talk hoje com vocês. Vamos ver quais são as estruturas diploides e haploides deste ciclo que eu mostrei para vocês. Então, para fechar o conteúdo de hoje, lembra sempre o seguinte: o esporófito sempre é diploide. Então, o que tu vai ter? Raiz, caule e folha, 2N. 2N. Os soros, aqui, 2N. 2N. O esporângio que está lá dentro, o órgão produtor dos esporos, 2N. Onde é que as coisas mudam? Onde é que tudo muda? Quando rolar a produção do esporo. Lembra quando tu tiver meiose? Então, onde é que começa a ser haploide? Aqui nos esporos. Então, o esporo é haploide, o prótalo ou protalo é haploide, os gametas são haploides, e quando eles se encontrarem, aí eles vão formar a célula ovo. Aí a célula ovo é diploide. Sim. Porque a partir dessa célula ovo eu vou formar uma nova estrutura do esporófito. Show de bola, foi um prazerzaço estar com vocês nessa tarde de segunda-feira. Eu gostaria de ouvir alguns comentários antes de ir embora. Pode repetir as diferenças de novo, Sor? Júlia, eu vou fazer o seguinte, vou mandar um resuminho para vocês aí. Porque daqui a pouco, não sei se vocês têm mais alguma aula aí hoje? Vocês têm mais, ou é a minha última da tarde? Eu não sei se eu posso ficar mais de 40 minutos. Não tem mais aula? Nas pteridófitas temos os soros e o gametófito e o esporófito são independentes. Isso! Tá certinho! Tá certinho. Ó, deixa eu ver o que mais botaram aqui. Ah, essa é a última. A tua é a última. Ah, beleza. Então tá, turma. Faltou a vírgula, desculpa. Não tem. Ah, aqui é bate-papo mesmo. Turma, muito legal tá sendo essa interação, tá sendo bom para mim, que não fico aqui, né, pensando besteira.
E aí a gente vai trabalhando, né, cara? Vamos trabalhar e vamos torcer para que as coisas funcionem e que esse vírus se ferre, né, cara? Porque senão é só a gente que tá se ferrando aqui. Tá louco, tá louco. Mas muito prazerzaço dar essa aula para vocês. E não esqueçam, quinta-feira a gente se encontra de novo. Tá? Acorda cedo aí, não vai dormir a manhã toda. Acorda cedo e vai lá pro Instagram, tá? Beijo no coração de vocês. Fui!